Os conflitos armados que vêm acontecendo entre Rússia e Ucrânia afetam não apenas a estabilidade mundial, mas principalmente afetam a população civil que tem deixado suas casas, pertences e até mesmo familiares na tentativa de escapar da guerra. Eu sou Regiane Lins e você está assistindo ao Infomac. A guerra russo-ucraniana começou em 2014, quando o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych desistiu de ingressar na União Europeia por conta da pressão econômica da Rússia sobre o país. A população da Ucrânia protestou intensamente por mais de 90 dias e levou à queda do presidente, que fugiu para a Rússia. Ainda em 2014, a Rússia invadiu e anexou a região da Península da Crimeia, usando como justificativa a presença da população russa e os laços históricos. 2 anos depois, em 2021, os conflitos na cidade de Donetsk e Luhansk aumentaram. Em fevereiro deste ano, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência das regiões, autorizando o deslocamento de tropas russas para os locais. A intensificação do conflito separatista, a aproximação da Ucrânia com a organização do Tratado do Atlântico Norte motivaram o início da invasão. O exército ucraniano tem funcionado em posições de defesa bastante fixas e depende cada vez mais de civis. A população está seguindo à risca as orientações do governo e os civis estão defendendo o país com as próprias mãos, enquanto o Ocidente ainda decide se manda ou não mais armas para a Ucrânia. Pessoas de todas as idades estão se mobilizando para ajudar o exército da nação. Algumas até se dispõem a treinar com armas. Além disso, os ataques contra a capital ucraniana foram intensificados e agora Kiev está sob o toque de recolher. Esse novo toque de recolher se iniciou na noite de segunda-feira, dia 21 de março, e continua em vigor até às 7 horas da manhã do dia 23 de março. Após o alarme, apenas pessoas com autorizações especiais poderão circular pela cidade. A crise de refugiados causada pela guerra é o segundo ponto que precisamos discutir para entender os efeitos da guerra russo-ucraniana na população civil. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 3 milhões de pessoas já fugiram do país desde o início da invasão da Rússia. Os refugiados estão expostos à separação familiar, violência, exploração sexual e tráfico de pessoas. Até o dia 17 de março, haviam sido contabilizadas 126 mortes de civis. Os países da União Europeia estão se mobilizando para acolher os refugiados e por mais de 1 milhão de ucranianos já deixaram suas casas em direção aos países vizinhos. A Associação Batista da Ação Social é uma das organizações responsáveis pelo acolhimento dos ucranianos no Brasil. Segundo dados da Agência do Brasil, o país já recebeu 894 ucranianos desde o início da guerra. O terceiro ponto para entendermos a questão humanitária da Ucrânia é a influência e o que pensa a comunidade internacional do conflito. A maioria dos países reconheceram que a Ucrânia passa por uma crise humanitária e se posicionam contra as ações da Rússia em território ucraniano. A ONU se posicionou pedindo apoio da comunidade internacional, exigindo que se criem corredores seguros para levar ajuda humanitária e áreas de hostilidades. Segundo a organização, é preciso permitir a passagem segura de civis para que deixem áreas de hostilidades ativas, em qualquer direção que escolherem. O Observatório da Deficiência e Direitos Humanos alertou que muitas pessoas correm o risco de estarem sendo deixadas para trás nessa guerra, além de toda a situação extremamente vulnerável que os civis se encontram em algumas organizações de ajuda humanitária. Criticam que não conseguem chegar às cidades ucranianas. Nossa equipe conversou com o professor do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Alberto Amaral Júnior, sobre quais os próximos passos e como está a questão humanitária na Ucrânia. Uma crise humanitária se caracteriza pelo fato de que, em um conflito, especificamente num conflito armado, existe um grande número de vítimas civis. Por exemplo, vítimas civis atingidas por bombardeios, por sítios de cidades, por cercos de cidades e um grande número de refugiados, e que atinge, sobretudo, a população civil, crianças e mulheres, em sua grande maioria. Nós podemos apreciar, no caso da Ucrânia, que todas as estimativas feitas inicialmente foram já ultrapassadas e que a crise da Ucrânia se caracteriza como sendo a maior crise
humanitária no continente europeu após a Segunda Guerra Mundial. Existe um direito de guerra. Esse direito de guerra acompanha o nascimento da Cruz Vermelha, já no século XIX, e já havia um costume de se estabelecer na guerra uma distinção entre as forças militares e a população civil. E havia uma ideia de que a população civil não deveria ser atingida pelos conflitos armados. Então, esse direito de guerra disciplina que conduta as partes em hostilidade devem ter em relação à população civil. Por exemplo, proteger a população civil, não ferir a população civil, não usar determinados tipos de armamentos e de armas que provocam um sofrimento excessivo. Inclusive, a própria ideia dos corredores humanitários se insere dentro do chamado direito da guerra. Ou seja, é um direito que deve ser respeitado independentemente de haver ou não um conflito armado. E mesmo havendo um conflito armado, esse direito deve ser respeitado. A responsabilidade de proteger foi estabelecida no começo desse século e significa que quando um determinado Estado, em havendo um conflito armado no seu interior, é incapaz de promover os direitos humanos, de evitar o massacre de civis, de mulheres, de crianças e idosos, que a comunidade internacional pode intervir. Cabe apenas aos Estados em conflito a proteção das vítimas. E é claro que cabe também aos Estados fronteiriços, aos demais Estados, acolher as vítimas desse conflito e aplicar o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, ou seja, todos acolhem e aqueles que têm mais condições acolhem o maior número de refugiados e aqueles que têm menos condições, um número inferior. O direito de guerra está sendo violado, a população civil tem sido atingida em larga escala, há registro de ataques a maternidades, há registro de ataques a jardins de infância, a teatros, a shopping centers. O direito de guerra não está sendo observado pelas tropas russas, inclusive faz parte das táticas de guerra utilizadas pelo governo russo, o ataque às populações civis. Isso já ocorreu no caso da Guerra da Síria. No caso da Guerra da Síria, a Rússia interveio militarmente e também atacou as populações civis, o mesmo sucedendo agora em relação à guerra da Ucrânia. A população civil tem sido uma vítima incontornável desses ataques devido à própria tática do exército russo de atacar a população civil com vistas a reduzir, a baixar o moral das tropas ucranianas em combate. Conversamos com a ucraniana Julia Mantivikó, moradora do vilarejo na cidade de Poltava, localizada na parte central da Ucrânia, para entender como está sendo viver no país durante o período de guerra. Julia trabalha com tecnologias de informação e teve que fugir de casa para que a guerra não a alcançasse. Because at first everyone was panicking because nobody knew what to do. Like I remember, everyone started to say we should take cash from the banks because it's the war and maybe banks won't be working. So everyone started to gather around the banks. There is a huge queues all around the city where I was staying at the time. There was a huge queues in the shops, buying all the necessary stuff because people didn't know what to expect. Because in any case, so at the first day nobody knew what to do and everyone started to fleeing as far from the cities as they can, to go to their relatives or to go to the western part of Ukraine. So people didn't know what to do. Also, people wasn't sure about our government and how our president would behave because everyone maybe thought that he would get scared or he would just capitulate or he would just
run away, so people wasn't sure how to do. And well, of course, like the first measure is they try to make the green corridors for people so they can leave the cities. Like they try to make free that you can travel freely without paying, like on the bus, on the train, so people can like leave the country effortlessly. And like he tried to contact with Poland and other countries so they won't so just to easier the process of invite people in other countries without all those papers and passports and visas and all this stuff. So I think that's some of those measures that I remember he did. But there was a lot of stuff. Every day he's trying to update us on all the news that he was doing, that he was speaking to. Like he always, like in the first days of the war, he was like trying to at least once an hour tell us the situation, to update the people what to do, how to do. Don't understand why Putin started this pointless war. Like why? He just what's the purpose? He sends people to die here, basically. Like what's the reason? Just to take our land? Like, and I don't know. I never thought like leaving Ukraine. I don't know why. I don't want to like leave Ukraine because it's my home, and I think my country needs me. I don't know what I can do because like I can't fight. I can't like do any other stuff, but I just feel that I can leave because it's my home. Like I grew up here. I have like my friends, my relatives here, and I don't know. Without Ukraine, like I mean, sure, I could leave it, but it's not the same. Like I could have left like to the Poland or wherever. I also have friends there, but I just don't know. Esse foi o Infomac com os principais pontos sobre a crise humanitária causada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Obrigada e até mais!